Saudações, então, a todos e a todas. Mais uma vez, nós estamos aqui para a gente fazer o nosso trabalho, né? Para a gente estudar aí filosofia. É uma vez só por semana e a gente está indo aí, né? Vencendo as etapas, se Deus quiser. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo de empirismo, que nós já estávamos vendo, que a gente já tinha iniciado na aula anterior. E hoje nós vamos tratar de um empirista chamado Bacon, Francis Bacon. Então, nós estamos aí na disposição aí do nosso material no capítulo número 8, e nesse capítulo número 8 também já falamos sobre o racionalismo. Agora é o momento da gente falar sobre o empirismo. Só lembrando para vocês que esse Francis Bacon, então, é aquele sujeito que fala que o ser humano tem que se sobrepor sobre a natureza. Os racionalistas queriam entender a natureza. Agora vem o empirista para dominar a natureza. Dominar a natureza. E o domínio da natureza, ele se dá através de um slogan, né? Então, os empiristas têm um slogan. Então, Francis Bacon, que é o autor que nós estamos vendo e que nós vamos continuar nesta aula, Francis Bacon afirma: saber é poder. Quanto mais eu sei, mais eu vou dominar a natureza, mais eu vou me impor sobre a natureza, mais eu vou subjugar a natureza. Quanto mais o homem subjuga a natureza, mais poderoso ele fica, mais dinheiro ele ganha, né? Mais elementos, então, ele consegue para justamente o domínio sobre todas as coisas. Então, meu caro estudante, nós vamos ver agora os elementos que o ser humano tem que ter na mente para que ele possa dominar a natureza. Lembro para vocês o seguinte: o empirismo, ele é um método indutivo. Ele é indutivo, ele tem uma indução. Então, como que a mente humana vai ser induzida para se construir um saber coletivo? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eles descobriram, então, observando em microscópios e tudo quanto, que a água ela é constituída de H2O. Veja bem, isso se tornou um conhecimento coletivo. Isso é um conhecimento que todas as pessoas têm que ter. Este conhecimento coletivo aqui sobre H2O foi determinado justamente pela capacidade dos equipamentos que o homem tem. Então, os equipamentos humanos produzem a verdade. Né? A verdade, então, ela é empírica, ela é experiencial. Agora, para o homem chegar à verdade, para que ele possa chegar lá, para que possa entender como que as coisas são, ele precisa tirar de dentro da mente todas as chamadas falsas noções. Tudo que for conhecimento errado, ele tem que colocar para fora. Então, ele está seguindo mais ou menos o mesmo passo de René Descartes, né? Vamos jogar as falsas noções para fora da nossa mente, para que a gente possa fazer a verdadeira investigação científica, para que a gente possa chegar à verdade no modo mais preciso possível, mais cientificamente possível, tá? Então, o ser humano ele tem falsas noções dentro dele. O ser humano tem, portanto, coisas que ele tem que retirar de dentro de si. Essas falsas noções são chamadas de ídolos. Então, ele utiliza aqui uma linguagem própria da religião, né? O ídolo é uma coisa que vem da religião. O ídolo, então, é uma falsa noção. Ídolo é uma coisa errada para uma determinada religião. Vamos dar um exemplo aqui. O judaísmo, um judeu olha para a imagem de Jesus na cruz e fala assim: não acredito. Para mim, ele não é o filho de Deus. Um católico olha para a imagem de um Buda e fala: não acredito. Né? Para mim, esse aí é um ídolo. Significa que, para mim, isso aí é uma falsa noção.
Isso aí, para mim, é uma coisa que não corresponde à verdade. Então, o ser humano tem 4 grandes falsas noções dentro de si. Tem 4 elementos que ele tem que tirar da mente, que são erradas. Primeira noção, ele chama de ídolo da tribo. Noção número 1. O que significa tribo aqui para ele? Tribo para ele significa a humanidade ou a espécie humana. São coisas que estão agarradas dentro da nossa natureza humana, que fazem parte da nossa natureza humana. Se você quiser, né, ele usa tribo. Mas para a gente entender melhor, a gente pode chamar isso aqui também de senso comum. É aquilo que os seres humanos, né, têm como senso comum. Um exemplo muito simples aí, passar debaixo da escada dá 7 anos de azar. É um senso comum. Ele é fundado na natureza humana. Então, o que acontece? O ser humano aqui ele não está tendo um pensamento muito crítico. O indivíduo está misturando as coisas. Tem uma mistura, então, entre aquilo que é racional e aquilo que é um conhecimento, que foi um conhecimento fundado na natureza humana, passado de geração para geração. Então, o ser humano, então, ele, quando dá valor excessivo a essas relações aqui apresentadas, ele, então, coloca um limite na sua capacidade de entender. Ele coloca uma limitação na sua capacidade de entender, porque ele vai acreditar muito no senso comum, né? Então, o cara tem que tirar essa falsa noção de dentro da mente. O cara fala assim, vixe Maria, hoje eu passei debaixo da escada, não posso nem trabalhar, porque eu vou estar com 7 anos de azar. Então, não vou conseguir, hoje, dentro do laboratório, fazer aquilo que eu devo fazer. Então, o sujeito tem que tirar da mente as falsas noções. Ele tem que aposentar, portanto, estas leituras falsificadas da realidade. São ligadas à natureza humana. Ídolo da tribo, tribo enquanto humanos, né? O senso comum que os seres humanos têm. Segundo ídolo, é o ídolo da caverna. Eu tenho certeza que você, como bom aluno, eu falei de caverna, você já deve ter lembrado de Platão, né? O ídolo da caverna, quando a gente fala de alegoria da caverna em filosofia, já vem à mente nossa Platão. E realmente é isso que ele está querendo dizer, né? Então, é o ser humano que está dentro de uma caverna sem saber para onde vai. Então, veja bem que, segundo Platão, né, a caverna é o mundo, e fora da caverna é o mundo também inteligível. Então, você tem um mundo sensível de dentro da caverna, se você sair da caverna, você vai para o mundo inteligível. Lembrando que a alegoria da caverna é a base, então, para muitas religiões. É uma explicação filosófica que serviu para as religiões, inclusive para o cristianismo, né? Então, cada ser humano, então, ele vai ter que entender, através de um processo longo de educação, que nós não somos deste mundo, que nós somos da realidade eterna e etc, tá? Então, esse ídolo da caverna nos leva, então, através das leituras, por exemplo, de livros cristãos, nos leva a achar que realmente existe uma realidade além desta aqui. E é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo falar o seguinte, que para se fazer ciência, para se entrar no laboratório, tem que abandonar as ideias fundadas na religião, as explicações fundadas na religião, ou as explicações fundadas na questão de fé. Tá bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Então, o sujeito é cientista, ele vai fazer ciência, né? Ele vai para o laboratório e ele acredita lá dentro do... E ele acredita que ele vai encontrar, por exemplo, uma possibilidade de regenerar um sujeito que está na cadeira de roda. Aí ele vai trabalhar com célula-tronco, né? Um sujeito religioso, por exemplo, um católico, um protestante, etc.,
E ele não vai querer trabalhar com célula-tronco, porque vai tirar a célula-tronco do feto. Para ele, o feto é uma vida humana, né? Então, ele não quer fazer isso. Na concepção dele, se tirar a célula-tronco do feto, vai matar o feto, está matando a vida. Então, as pessoas que têm religião, que têm fé, não vão fazer isso. Ele fala, tá vendo? Isso é uma falsa noção, porque a pessoa se deixa guiar por princípios religiosos. E para fazer ciência, você não pode levar este ídolo. Você não pode levar um princípio religioso para dentro do laboratório. Tá? Então, é o segundo ídolo que Bacon deseja combater. Terceiro ídolo que Bacon deseja combater é o ídolo do fórum ou ídolo do mercado. Coloquei aqui uma pequena foto para vocês verem. O vendedor lá no mercado, ele tem que fazer com que você acredite que o produto dele é o melhor. Então, por meio da fala, ele vai tentar te convencer a comprar, te convencer a gastar dinheiro. Tá vendo? Então, aqui é quando o ser humano apresenta, portanto, esse tipo de situação também dentro da ciência. Quando ele apresenta somente o blá blá blá, quando ele simplesmente apresenta uma argumentação retórica, como essa mocinha aqui está fazendo ao celular. Ela está argumentando alguma coisa com alguém, está tentando convencer alguém através da sua fala, né? Através da sua percepção da realidade. E segundo Francis Bacon, as palavras são imprecisas. As palavras não dizem a essência das coisas, né? Então a gente não pode nem confiar nas palavras, a gente só pode confiar na ciência. E uma outra coisa também, quem mexe com o mercado não é só ficar falando que o seu produto é melhor, mas é fazer tudo para ganhar dinheiro. Então, a ciência também não pode visar só o dinheiro. Ah, vou encontrar a cura do corona e vou cobrar X, vou arrancar o couro. Quem quiser ficar curado de coronavírus vai ter que me pagar uma fortuna e etc. Então, a ciência, digamos assim, é para o bem da humanidade, né? Não é só para ganhar dinheiro. Você não pode visar só ganhar o dinheiro. Você também não pode visar enganar as pessoas, enganar os indivíduos de modo nenhum. Esse é o terceiro ídolo, essa é a terceira falsa noção. Então, primeira falsa noção, para quem está chegando agora na aula, né? Alguns alunos chegaram depois, a gente está falando de Francis Bacon. Deixa eu admitir mais um aluno aqui. Isso. A gente está falando de Francis Bacon. Francis Bacon diz que para fazer ciência você tem que eliminar as falsas noções, que ele chama ídolo. O primeiro ídolo que nós vimos foi o ídolo da tribo, que são fundados no senso comum da humanidade. Você tem que tirar isso da mente para fazer ciência. Segundo ídolo, o ídolo da caverna, e fundado nos princípios, né, digamos assim, da religião. Agora, ídolo do fórum, fundados aí nos princípios da economia, do mercado, da fala e etc. E ainda tem um quarto ídolo, que é justamente que ele chama de ídolo do teatro. Lembrando para vocês que o teatro grego funcionava com atores. E estes atores, então, eram dissimuladores, porque eles não estavam representando uma coisa real, é uma coisa fictícia, é uma coisa que não existe. Eles colocavam até uma máscara para tampar o rosto. Então, eles dissimulavam a realidade. O ídolo do teatro, então, para ele, tem a mesma perspectiva. O ídolo do teatro para ele, então, são aquelas quantidades enormes de filosofias que aparecem. São diferentes doutrinas filosóficas que cada uma tem uma regra distinta de demonstração, né? Então, esse ídolo, então, seria o ser humano coloca uma máscara, dissimula a realidade. O ser humano não sabe qual o caminho que ele vai tomar, porque, segundo ele, todas essas doutrinas filosóficas são fantasiosas.
estão usando uma fantasia, estão colocando uma espécie de máscara, né? Estão tampando a realidade, só colocam dúvidas dentro da cabeça humana, porque aí o ser humano não sabe qual caminho vai seguir. Então, veja bem, então se deve superar estas doutrinas, se deve, na verdade, tirar essas doutrinas de dentro da mente, para que a pessoa tenha as capacidades para conhecer verdadeiramente. Então, aí é o ídolo do teatro. Então, são esses 4 ídolos, são essas 4 noções que Francis Bacon propõe que os indivíduos retirem da mente. Então, vamos repetir em um segundo para a gente finalizar esse autor. Ídolo da tribo, que é fundado na natureza humana, por exemplo, né? Deixar o chinelo virado, a mãe morre. Como é que você vai fazer ciência acreditando nessas coisas? Ídolo da caverna. A alegoria da caverna de Platão apresenta 2 mundos. Então, para Platão, o mundo mais importante é o de fora da caverna, que é o inteligível. E ele interpreta como sendo um mundo religioso. Então, noções religiosas você tem que tirar da mente para fazer ciência. Terceiro ídolo, ídolo do fórum ou do mercado. Né? No mercado, todo mundo usa a fala para oferecer um produto que talvez nem tão bom é, mas você cria o desejo do outro de comprar aquele produto. Então, ele visa o dinheiro, né? Você não pode fazer ciência visando só o dinheiro. E quarto elemento e último, ídolo do teatro, que acabamos de ver, são as doutrinas filosóficas que colocam uma máscara diante da realidade e dificultam o ser humano de encontrar o caminho verdadeiro para a ciência. Então, estão aí os 4 ídolos de Francis Bacon. Então, Bacon propõe o método indutivo. Você vai tirar todas as falsas noções da mente e você vai aceitar aquilo que propõe o método indutivo. Então, a pessoa que consegue purificar a mente, que consegue tirar, portanto, todos os ídolos, todas as falsas noções de dentro de si, ela pode ganhar o conhecimento verdadeiro se ela passar a fazer as suas experiências. O conhecimento verdadeiro, ele é experimental, portanto. Segundo Bacon, se você pega uma criança e coloca a criança desde cedo para analisar as regras naturais, ela vai entender como que isso funciona. Se você prepara uma criança, educa uma criança com o método indutivo, se você induz, portanto, a criança a ter essa perspectiva, a gente vai ter gerações assim de grandes descobertas científicas. Então, os equipamentos indutivos pode ser aí, né, esse troço aí, a lupa, pode ser aí as experiências feitas em laboratório, com vários equipamentos, com vários acessórios que vão ajudar a mente humana a chegar nos conceitos verdadeiros. Lembrando que o método indutivo exige observação. Observar a regularidade das naturezas, né? E observar vários elementos que são aí demonstráveis, portanto. A água ferve ao nível do mar a 100 graus, então, em mais altitude, a água ela ferve, né, com outras temperaturas. O termômetro vai decidir e você vai ter que acreditar. Vai ter que acreditar nestes elementos. Então, o percurso mais seguro para a gente encontrar as verdades é aquele do método indutivo, porque ele vai garantir conhecimentos universais, conhecimentos que nos permitem dominar a natureza, conhecimentos que vão ajudar os sentidos humanos, né? Então, o ser humano chega à verdade quando os sentidos se adequam a ela. Ele vai ajudar os sentidos humanos a encontrar o caminho verdadeiro. Aí, então, você confia
em uma coisa justa e correta, que são estas experiências que vão dar para o ser humano a verdade, portanto. Então, o método indutivo é o método mais adequado, é o método que vai garantir, portanto, um conhecimento de fato, um conhecimento verdadeiro sobre o mundo natural. Então, é uma ciência prática, que o ser humano tem que entender os seus métodos. Então, é uma ciência prática, é uma ciência ativa. Então, o conhecimento nunca é passivo, ele exige que o homem corra atrás, e ele é atuante, porque ele modifica os elementos da natureza, lembrando que para ele saber é poder, né? Então, ele, assim, conseguiu captar o espírito da ciência moderna. Observação, comprovação, método científico, né? Vejamos que Descartes é o método racionalista, ele é o método indutivo ou científico. Então, veja aqui no desenho, observação, primeiro passo. Depois vai estudar a regularidade daqueles eventos. Depois ele vai propor uma lei geral. Então, assim, nós temos os passos para o conhecimento verdadeiro, para uma verdade, então, inquestionável e indubitável. Inquestionável e indubitável. Ok? Finalizamos assim, Bacon. Se alguém quer se manifestar, se alguém deseja falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Entendido, pessoal? Tudo bem? Sim, Ivonei. Sim, Ivonei. Então, é um primeiro passo para a gente entender o conhecimento da ciência. Então, para ele explicou, colocou no papel como que a ciência deve funcionar, né? Agora, claro que a ciência vai seguir o seu caminho, a biologia vai partir disso aqui e vai construir seu método interpretativo. A química vai partir disso aqui e vai apresentar seu método interpretativo. E por aí vai, né? Então, a gente vai ter um conhecimento através da observação da natureza. Vamos aproveitar essa aula aqui e começar mais um autor chamado John Locke. Esse aqui. Ele também é um grande empirista. E nós já trabalhamos John Locke no capítulo passado, tratado sobre os dois governos, era a obra dele, onde ele fazia uma reflexão sobre política dentro do viés contratualista. Então, ele era um contratualista que ele defendia a propriedade privada. O homem era bom, né, no estado de natureza, mas alguém aproveitou da bondade alheia, então se cria o Estado para defender a propriedade. Foi este o conceito de John Locke que nós vimos no capítulo anterior a este. Então, John Locke também é um contratualista. Então, você tem que tomar muito cuidado com John Locke, você tem que fazer essa distinção. Então, é um autor que aparece em outros campos da filosofia. E John Locke também, ele é muito conhecido dentro do campo do estudo da sociologia da religião, porque ele mostra justamente a ideia, e ele defende a ideia de tolerância religiosa. Tolerância. Lembrando que ele é um protestante que estudou em escola católica. Protestante que estudou em escola católica. Então, ele acredita que as religiões podem conviver bem. E ele traz esse princípio da tolerância religiosa para dentro do mundo da política. Então, ele também trabalha esse conceito que é muito importante também. Agora, no capítulo que ora vamos estudar, nesse capítulo aqui, nós vamos ver John Locke dentro da dimensão epistemológica. Inclusive, o nome deste capítulo 8º é Epistemologia Moderna.
Jean Locke, então, entre o racionalismo de René Descartes e o empirismo de Bacon, Jean Locke prefere Bacon. Ele gosta do empirismo, ele é um empirista, portanto. Então, ele procura defender o empirismo e ele vai trazer uma reflexão sobre o empirismo para dentro da filosofia. Então, ele não é aquele empírico de ir para o laboratório fazer a descoberta, mas ele é aquele empírico de colocar as ideias no papel, os conceitos fundamentais para o funcionamento do empirismo. Então, ele vai trazer o empirismo para dentro da filosofia. Então, este é o lado epistemológico de Jean Locke. E é este modo epistemológico que nós vamos estudar nesse capítulo aqui agora. Então, nós vamos falar da origem das ideias. Da onde que vêm as ideias, como que as ideias são formadas dentro da nossa mente. Isso é muito importante, que a gente entendendo esse processo, a gente vai fazer ciência de um modo melhor. Então, segundo este autor, né, o pensamento ele é fundamental para que a gente possa alcançar o conhecimento. Então, segundo ele, as nossas ideias que são processadas na nossa mente, elas seguem uma norma e uma regra. Ele tenta descobrir como que funcionam essas normas e essas regras para o funcionamento da racionalidade humana. E para este autor, Jean Locke, para o próximo autor que nós vamos ver, eu vou repetir muitas vezes a regra. Vamos escrever aqui, você também tem que colocar no papel para você entender como é que a coisa funciona. A regra é: nada está na mente, então nada está dentro da cabeça do ser humano, nada está na mente, se não passou pelos sentidos. Se não passou pelos sentidos, ou seja, tudo aquilo que está dentro da sua cachola, da sua mente, chegou lá por um dos 5 sentidos que você tem. Tudo que está dentro da sua mente chegou lá pelos sentidos humanos. Então, veja bem, os processos internos do ser humano, aquilo que está dentro da mente da pessoa, ele chegou lá pelos sentidos da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bastante simples, que me veio à mente aqui a palavra gato. Né? Gato. Gato, para estar dentro da sua mente, você tem que ter visto. Você escutou o barulhinho dele, miau, né? Aí você sabe que aquilo é um gato, portanto. Então, o gato, ele entrou dentro da sua mente por causa do seu sentido. Você já pegou um gatinho, você sabe que ele é fofinho, que ele é bonitinho, que ele gosta de arranhar e morder a gente, né? Mas ele é uma gracinha. É o gatinho miau, miau. Então, ele está aqui dentro da cachola, porque os sentidos é que conduziram, os sentidos são uma ponte que levam as coisas para dentro da mente. E dentro da mente nós vamos processar estas ideias. Então, tudo que está na mente está lá por causa dos sentidos. Aí vem o princípio básico. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Então, veja que este princípio, então, se contrapõe a René Descartes. René Descartes fala que existem 3 tipos de ideias. René Descartes fala de ideias inatas, adventícias e factícias. Inatas, que já nasceram com as pessoas, adventícias, que vêm do lado de fora para dentro, e factícias são as ideias que nós criamos. Então,
John Locke não aceita ideias inatas. Ele vai criticar este princípio das ideias inatas. Então, a mente, ela nasceu 0 quilômetro. Não tinha nada dentro da mente. Nada, nada, nada. A mente nasce vazia, nasce oca. Não tem nada dentro da mente, né? Então, veja bem, não existe. Então, a mente humana é desse jeito aqui, dessa gravura que eu achei na internet. Não tem nada, você nasce desse jeito. Seu cérebro não tem nenhum conhecimento. Todos os conhecimentos que você alcança são conhecimentos dados pelos sentidos. Tá vendo? Então, tudo que está dentro da sua mente entra dentro da mente pelos sentidos. Então, não existe aquele negócio lá de René Descartes de ideias inatas. É um princípio que não existe, né? Ele vai chamar, né, de tábula rasa. A mente nasceu 0 quilômetro. 0 quilômetro. Então, a mente é uma tábula rasa. Deixa eu dar aqui um exemplo para você, né? Segundo ele, então, se existissem ideias que são inatas, por exemplo, a gente sabe muito bem que matar é errado na maioria das culturas. Imagina matar uma criança. Eu estou colocando aqui um exemplo para você de uma fotografia de um infanticídio dentro de uma tribo indígena brasileira. Essa criança tem um defeito físico, ela não pode viver na tribo dos índios Tupi-Guarani. Tá vendo? Ela vai ser colocada, enterrada viva. Então, é um infanticídio. Como é que algumas culturas têm isso e outras não têm? Se fosse uma ideia inata, segundo John Locke, todas as culturas teriam que ter essa situação. Eu te dou outro exemplo aqui, né? Os índios tupinambás comendo gente. Tá vendo? Canibalismo. Veja aqui na gravura. Se existissem, então, ideias inatas, eles saberiam que comer ser humano é uma coisa antinatural. Comer ser humano é uma coisa absurda. Então, seria uma ideia que todos os homens deveriam ter, entretanto, os homens não têm. Então, segundo ele, segundo estes exemplos que eu apresentei aqui, não existem ideias inatas. O que existe é uma tábula rasa. Tábula rasa. Então, a mente, ela nasce do jeitinho desta folha aqui, de papel. Ela é uma página em branco. Tudo que está dentro da mente, então a mente humana é esta folha em branco. Toda vez que você tem uma experiência, você carimba aquele conhecimento dentro da mente. Por exemplo, cão. Você acabou de ver um cachorro, você carimbou aquilo dentro da mente. Por exemplo, Deus. Alguém falou de Deus perto de você. Então, Deus não é uma ideia inata. Foi alguém que disse, aí você carimba esse conhecimento dentro da mente, né? Vamos dar um exemplo de uma fruta maravilhosa, piqui. Você gosta muito de piqui cheiroso, gostoso, oh, que maravilha! Então, o pequi, então, está carimbado dentro da mente. A partir do momento que você sentiu o cheiro dele, você nunca mais vai esquecer. Ele está dentro de você. Então, a mente humana é uma tábula rasa. E você vai colocando as coisas dentro da mente por causa da observação. Então, tudo que está dentro da sua mente, você colocou lá. Então, não existe uma pessoa mais inteligente que a outra. Todo mundo nasceu com cérebro 0 quilômetro. Existe uma pessoa que consegue carimbar mais coisa dentro da mente. Existe uma pessoa que joga mais conhecimento para dentro da mente. Tá vendo? Então, tem uma pessoa que processa melhor os conhecimentos, mas a mente é a mesma coisa para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm uma capacidade mental igual. Tábula rasa. Tudo que está na mente passou pelos sentidos.
Você vai carimbando as ideias dentro da sua mente. Você experimenta as coisas. Aí já acabou, já era. Você não sabia o que era café. Você não nasceu sabendo o que é café. Depois você tomou café, você carimbou aquele gosto dentro da mente, aquele cheiro dentro da mente. E aí, assim funciona a realidade. Ok, pessoal? Tudo bem? Nossa aula está acabando, tá? Está faltando poucos segundos, ela vai cair. Despeço-me de vocês e na semana que vem eu retorno para explicar e finalizar este autor. Saudações, até mais.